Oi, gente. Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal. Vai interessar a 7 pessoas, mas em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que vocês podem curtir. E hoje eu queria falar de 3 bandas do pós-punk que são muito pouco lembradas hoje em dia, mas que eu acho que você deveria, gostaria, precisaria conhecer, porque são bandas que vão mudar a sua vida. Né? O pós-punk, eu já escrevi muito sobre pós-punk, né, no meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br, fiz debate sobre pós-punk, a gente falou com Miguel Barella, né, o cara do Voluntários da Pátria, um dos brasileiros que mais manja de pós-punk, fizemos um debate sensacional. Aliás, queria convidar todo mundo a conhecer aí meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante, recebe 3 textos inéditos por semana, participa de debates, cursos, workshops, tem acesso a todo o acervo do meu site, com mais de 800 textos sobre cinema, música e livros, e mais de quase 100 cursos, estou batendo nos 100 cursos, incluindo esse do Barella, esse maravilhoso, com essa maravilhosa conversa que a gente teve com ele sobre a história do pós-punk. Bom, pós-punk é uma fase gloriosa da história do rock, né? Bom, o nome diz tudo, né? Depois do punk, né? Mas ele surge ali muito perto do punk, né? Em janeiro, iníciozinho de 78, o Public Image já estava fazendo Public Image, banda do John Lydon, né? O Lydon sai do Sex Pistols e já monta o Public Image, que já era uma banda de pós-punk, né? O que diferencia o punk do pós-punk, digamos assim? O punk era uma música muito simples, né? 3 acordes, aquela coisa que a gente sabe, Clash, Ramones, Sex Pistols, né? Muito influente, né? Uma música que, digamos, abria mão de solos, abria mão de qualquer coisa mais decorativa, digamos assim, em nome de uma agressividade e de uma relação direta com o ouvinte, né? Músicas muito simples, 2 minutos, 3 acordes, letras simples e tal, mas que continham multitudes, né? Grandes horizontes, né? Quando a gente ouve os Ramones, por exemplo, parece simples fazer o que eles fazem, mas por que mais gente não fez, né? Porque não era tão simples assim, né? Então não se trata de dizer que o pós-punk foi melhor ou pior do que o punk, ele foi diferente, né? Invariavelmente, as bandas do pós-punk, né, elas foram influenciadas pelo punk, muitas delas começaram tocando cover dos Ramones ou música inspirada pelo Clash ou pelos Sex Pistols, por essa primeira fase, assim, né, Damned, né? E logo depois, essas bandas elas começaram a incorporar outros elementos, né? Então, seja música jamaicana, né? Por exemplo, o caso do Public Image, né? Eles eram muito influenciados pelo dub jamaicano. O Gang of Four também adorava música jamaicana. Outra influência muito grande nessas bandas do pós-punk é o rock alemão dos anos 60, bandas como Can, Neu!, Faust, né, Ashura Temple, Harmonia, Cluster, essa turma assim, Kraftwerk, né, Tangerine Dream, foram muito influentes na cena do pós-punk, né? Quando a gente ouve, por exemplo, Cabaré Voltaire, né, grande banda do pós-punk ali de Sheffield, na Inglaterra, é impossível você não ver a influência eletrônica do Tangerine Dream e do Kraftwerk, né, neles, né? Depois o Cabaré Voltaire é um dos nomes assim do pós-punk que meio que ajudou a inaugurar um gênero, né? No caso, o som industrial, né? O pós-punk ele existiu no mundo inteiro, né? A gente pode falar do pós-punk inglês, de Joy Division, de New Order, de Suzy and the Banshees, The Cure, Echo and the Bunnymen, né? Gang of Four, essa banda, Killing Joke, né? E a gente pode falar também do pós-punk americano, né? O Devo, apesar de ser uma banda que surgiu até antes do punk, né? O Devo surge ali na primeira metade dos anos 70. Eles são uma banda claramente ali do pós-punk, né? Que pegou aquela influência do punk e transformou numa coisa muito deles, né? E aí a gente tem as outras grandes bandas americanas de pós-punk sobre as quais algumas a gente vai falar aqui hoje, né? Mas a gente ouve é, o, o, o Devo, por exemplo, ou a gente ouve o Mission of Burma, ou a gente ouve, né, tantas bandas que pegaram essas influências do punk e, digamos, expandiram essas influências, né? Outras bandas que influenciaram muito o pós-punk, né, eu diria. Bandas muito
experimentais, Captain Beefheart, né? Essas bandas, Silver Apples, bandas dos anos 60 que fizeram coisas muito diferentes do que estava sendo feito naquele período. Foram grandes influências para as bandas do pós-punk, né? Claro, o Velvet Underground não dá para negar. A banda do Lou Reed e do John Cale foi uma massiva influência para todas essas bandas do pós-punk, né? De Jesus Mary Chain, nos Estados Unidos Galaxy 500, né? Luna depois, né? Posteriormente. Ou seja, o pós-punk ele é basicamente o punk acrescido de outras influências, né? Basicamente é isso. Se a gente tivesse que que resumir, né? Quais são as bandas mais famosas do pós-punk? Sem dúvida nenhuma, The Cure, Susie and the Banshees, Joy Division, New Order, Devo, né? Essas são as bandas assim que todo mundo fala, nossa, um pilar do pós-punk, né? Agora existiram, tanto na Inglaterra quanto no resto da Europa e nos Estados Unidos, muitas outras bandas sensacionais desse período que são pouquíssimo faladas, né? E eu selecionei três delas aqui. A primeira é uma banda inglesa chamada Wire, né? O Wire foi formado em 76, como a maioria das bandas do pós-punk foi formado no meio da efervescência do movimento punk, né? Mas eles logo, a exemplo dessas outras duas também que eu vou citar, é, passaram a não ficar contentes só com os três acordes e a coisa um, dois, três, quatro, né? O Wire começou a fazer músicas esquisitas, música torta, né? Letras assim muito interessantes, né? Que elas não eram puramente descritivas, né? A maneira como eles cantavam, a maneira como eles falavam, a escolha das letras ali e a maneira como a letra era encaixada na música era muito diferente do que estava sendo feito na época, né? Quer dizer, era parecido com o que outras bandas estavam fazendo, outras bandas que estavam buscando outros caminhos para o punk, como Gang of Four, né? Como essa galera. O Wire tem uma discografia muito interessante. Eles estreiam já com uma obra-prima que é o Pink Flag de 77. Eu diria que os três primeiros discos do Wire, galera, assim, eles são assim, eles precisam. Você precisa ouvir esses três discos. Estou falando de Pink Flag 77, Chairs Missing de 78 e 154, 154 de 1979. Ou seja, em 3 anos seguidos, o Wire lançou três grandes discos do pós-punk, né? Eles ficaram depois quase 10 anos sem lançar, só lançaram um disco em 87, a banda ficou um tempo parada e tal. Voltou aí há uns 7, 8 anos atrás, fez um monte de shows, então uma banda super, super, super influente, galera. É impossível, assim, sabe, todas essas bandas dessa essa ressurreição, digamos assim, do pós-punk, de Kaiser Chiefs, Block Party, né, essas bandas, assim, que eles copiam o Wire é uma coisa absurda, né? O Elástica também, eu acho que é uma banda que deve muito ao Wire, né? Eles tinham essa coisa, dessa pegada desse som anguloso, assim, e eu acho que você vai se dar muito bem ao ouvir, procurar conhecer o Wire, né? A segunda banda da minha lista é uma banda americana que a gente teve a felicidade de trazer ao Brasil há uns 20 anos. Estou falando do Mission of Burma, né? O Mission of Burma, ele nasce ali da cena punk de Boston, Massachusetts, né? Finalzinho dos anos 70, 79. E é uma banda também que começou fazendo punk e logo depois caiu numa coisa torta, maravilhosa, assim, com letras super inteligentes e uma, uma necessidade de exploração da canção de 3 minutos, né? O Mission of Burma é meio isso, assim. Eles são uma banda, digamos, até menos esquisita do que o Wire, né? Menos esquisita do que a terceira banda que eu vou citar aqui também. Era uma banda mais, digamos, músicas mais, entre aspas, normais, né? Três, quatro acordes, refrão e tal. Mas a maneira como as letras, a maneira como eles encaixavam as letras nas músicas, o tipo de tema, né, que eles abordavam era muito interessante. E o Mission of Burma foi uma influência gigante em gente, por exemplo, como o Michael Stipe do R.E.M., que sempre falou que era uma das bandas prediletas dele, né? É, o cara, acho que, por exemplo, em outro local dos Estados Unidos, né? Claro, o Jello Biafra, por exemplo, é um imenso fã do Mission of Burma. Henry Rollins adorava Mission of Burma. Toda essa turma de Ian MacKaye e tal, que fundou Fugazi, Minor Threat e tal, adoravam Mission of Burma, né?
E a gente teve a sorte de trazer eles, o Roger Miller, o Clint Conley e tal, o Peter Prescott, o batera e tal, para um festival que a gente fez, no, acho que 2006. Eles tocaram em Atibaia, acredite se quiser. Se procurar aí, tem os vídeos desses festivais aí. Desse festival chamava Campari Rock. Tocou com Supergrass, com Nação Zumbi, com Ira. Foi muito legal ter o Mission of Burma no festival e conseguir trazê-los para o Brasil. Eles lançaram, é bizarro, né? O Mission of Burma, eles na discografia deles, eles só tem um LP, né? Eles têm um EP, que é o maravilhoso Signals, Calls and Marches, de 1981, e tem um LP clássico que é o Versus, de 2002. Ou seja, a discografia deles é muito pequena. Eles gravaram muito pouco, logo depois a banda acabou, ficou 20 anos separada, voltaram nos anos 2000, lançaram um disco clássico já agora pela Matador, o On, Off, On, 2004, mas eles ficaram um tempão parados. Então, para você conhecer assim o filé da discografia do Mission of Burma, são na verdade dois discos só, como eu falei, o EP Signals, Calls and Marches de 81 e o LP Versus, né, Versus de 1982, dois discos fantásticos, galera, imperdíveis. A minha terceira banda que eu indicaria para quem quer se aprofundar aí no universo do pós-punk, e eu estou só selecionando bandas diferentes, não muito conhecidas, é outra banda americana, né? Formada em 1975, bem ali no apogeu, no início ali do punk americano, que é o Pere Ubu, né? O Pere Ubu, ele nasce ali em Ohio, em Cleveland, né, em Ohio. Que lugar é Ohio, né, para som, né, galera? Devil, Pretenders, Dead Boys, né? Tantas bandas maravilhosas. Cramps, né, de Ohio também, né? Quer dizer, tanta gente boa nasce ali daquela cena ali de Ohio, no meio dos anos 70, segunda metade dos anos 70, e o Pere Ubu é uma das mais interessantes, né? O Pere Ubu, ele é uma banda liderada, diferentemente dessas outras que eram bandas mais coletivas, assim, todo mundo meio que dividia as funções, né? O Pere Ubu tinha um líder que era o David Thomas, né? Dave Thomas, que ele morreu agora recentemente, galera, faz um ano, acho que em abril, deixa eu ver a data certinha, morreu em abril de 2025, o Dave Thomas, né? E ele levou o Pere Ubu durante 50 anos aí, em várias encarnações, com muitas pessoas diferentes tocando e tal. E o Pere Ubu, a exemplo do Wire e do Mission of Burma, fazia um punk torto, um punk poético, um punk visionário, assim, né? Ele até tinha músicas mais pesadas, mais rápidas e tal, mas o negócio dele era um ineditismo, uma coisa esquisita das letras, né? A poesia vanguardista e doida do Dave Thomas, e ele realmente era um grande frontman também. Ele não tinha, ele era um cara assim mais gordinho, meio desajeitado e tal, tocava às vezes meio de terno, de paletó e tal, sempre suando pra caramba. Que figura era o Dave Thomas num palco. O Pere Ubu tem três discos, dois discos eu diria que são absolutamente fundamentais. O primeiro que é The Modern Dance, que é uma coisa assim fora do normal, um dos maiores discos da história do pós-punk, influente pra burro. Todo mundo babava ovo do Pere Ubu, né? E o segundo disco deles é muito legal também, chama Dub Housing. Na verdade, eles tiveram uma carreira muito mais longa do que essas outras bandas que eu citei, o Wire e o Mission of Burma, né? Discos assim até os anos 80 direto, lançavam discos direto e tal. Depois ficou uma coisa um pouco mais. Até nos anos 90 lançaram muitos discos e tal. Eu cheguei a ver o Dave Thomas com várias outras formações, assim, tocando em bandas de outras pessoas. Então era uma figura muito, muito legal, né? E eu acho que vale a pena conhecer a discografia do Pere Ubu. Tô vendo aqui a lista de ex-integrantes do Pere Ubu, é brincadeira, tem tipo 40 pessoas. Até o Wayne Kramer do MC5 já tocou com eles, muita gente boa. Eu vi uma versão da banda com o Eric Drew Feldman, um tecladista que depois tocou na banda do Frank Black. Ou seja, o Pere Ubu era realmente digamos, um coletivo ali liderado pelo David Thomas. Então é isso, galera. Eu gostaria muito de recomendar essas três bandas para vocês. Eu acho que vocês vão pirar nessas bandas. Vocês comecem assim pelos primeiros discos que são clássicos de Wire, Mission of Burma e Pere Ubu, que não tem erro. Valeu, galera. Até amanhã.